Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Viviane, eu sou cofundadora da School Advisor, uma startup de busca e recomendação de escolas, e eu vou ser a mediadora da nossa conversa de hoje, que vai ter duração aproximada de 1 hora. Caso você queira enviar uma pergunta, eu peço que você coloque aqui nos comentários, que a gente vai passar aqui para os nossos convidados responderem, tá bom? Eu gostaria de pedir primeiro para os nossos convidados se apresentarem, então vou pedir para você se apresentar primeiro, por favor, Lucas. Olá, me ouvem? Sim. Legal. Sou o professor Lucas Limberti, eu sou professor de literatura, né? Tenho formação de letras na faculdade da USP, atualmente eu faço mestrado também, pesquisando poesia contemporânea, e tenho um trabalho na área de comunicação, cursei jornalismo também, sou ator e vou misturando todas essas partes da comunicação para, enfim, tentar tocar e chegar a mais pessoas por intermédio dessas coisas que aparentemente são diferentes, mas que elas estão diretamente ligadas a essa ideia de se conectar ao outro, né, de falar ao mundo. E também criei o canal Literatura Fora da Escola, com o lema de tirar a literatura da sala de aula e colocar na sala da vida, né? Que é uma ideia de ressignificar aquela coisa chata que as pessoas pensavam, né? Puxa, eu tinha que ler Machado de Assis e odiava e tal. Que maneira que a gente pode encontrar de colocar esse saber, essa literatura na vida das pessoas, ou seja, sair da sala de aula e entrar na sala da vida. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos e todas aí, os professores, o pessoal do School Advisor. Adoro o trabalho de vocês, fiquei muito contente com o convite. Ai, obrigada, Lucas. Muito legal você estar aqui com a gente. Obrigada por ter topado. Acho que vai ser uma noite muito produtiva. A gente tem muita coisa para conversar. Queria pedir agora para o Rodrigo se apresentar, por favor. Tudo bem, gente? Bom, o áudio tá legal? Tudo certo? Escutando? Então tá bom. Eu me chamo Rodrigo Baglini, eu sou professor de geografia, mas na verdade é quase que como um acidente, porque na Prefeitura de São Paulo eu sou professor de educação digital para o ciclo de alfabetização. Então eu leciono educação digital para o 1º, 2º e 3º ano, do Fundamental 1. Então é meio estranho pensar isso, mas eu sempre estou com os pequenos. Sou cofundador da plataforma Gabarita Gel, um curso de ciências humanas a fim de democratizar o processo de ensino e aprendizagem para atender a todos e garantir, dadas essas condições de educação que nós temos, um mínimo de inserção para o grande público adentrar as principais ou as faculdades que eles desejarem. Tem um canal também de nome muito sugestivo, bem criativo, Professor Baglini. Tem muito. Então, eu acho que talvez me faltou, tal como o Lucas, sendo um grande artista, né? A linha da criatividade não me deu. No canal do Professor Baglini você vai encontrar aulas de história, aulas de geografia para todos os ciclos de aprendizagem, do 1º ao 3º ano do ensino médio. E cá estou, participando também com muita alegria, fiquei muito feliz pelo convite. E vamos lá, vamos discutir um pouquinho sobre essas relações remotas ou novas relações de ensino e aprendizagem. Não digamos remotas, porque a palavra remota às vezes, mas uma nova relação, simples. Muito legal. É isso aí, é justamente isso que a gente veio fazer aqui hoje, pessoal. A gente sabe que essa nova situação, né, que a educação nos impôs, acelerou muitas práticas pedagógicas inovadoras. Então, por exemplo, o uso da tecnologia para o ensino básico é algo que vinha há algum tempo sendo discutido, mas ainda não tinha sido implementado. E os materiais começaram a mudar muito, né? Então, a metodologia de aprendizagem ativa, antes a escola você tinha lá só o livro. Hoje as crianças já têm aí à disposição vários vídeos de YouTube, faz parte da aula, podcast faz parte da aula, pesquisa no Google, ferramentas de quiz como o Kahoot, enfim. A gente sabe que várias ferramentas aí foram incorporadas à educação básica, o que é uma coisa realmente muito positiva, né? E aí eu queria começar entendendo um pouquinho do Lucas, o que te motivou a começar a produzir os conteúdos na internet? Quais foram os seus maiores desafios? Então, na verdade, eu trabalho também com um cursinho, né? Dou aula em cursinho para vestibular e isso já é uma demanda de algum tempo, né? Então, eu me lembro que isso lá em 2005, eu trabalhava num colégio particular em Guarulhos e houve uma proposta, estava coordenando a área de português, houve uma proposta de fazer uma aula
de literatura do Barroco junto com o professor de artes. Eu gostei muito daquela ideia, daquela parceria, e mais à frente, até como um lugar de divulgação, no cursinho que eu comecei a trabalhar, eles estavam fazendo videoaulas e colocando isso na internet, né? Colocando isso, e aquilo começou a ter um retorno muito grande, assim, você tinha visualizações imensas. E a gente fez ali, na época, uma parceria meio que no sentido de divulgar o próprio trabalho, sabe, o professor divulga o trabalho, o curso divulga o trabalho. Eu falei, bom, vou tentar fazer alguma coisa mais voltada para um lugar de liberdade do discurso que não está vinculado a um lugar institucional, né? E aí fui montar o canal, juntei, na verdade, com outros 2 parceiros, que hoje não fazem mais parte do projeto, e comecei a pensar num modelo de aula que, enfim, como eu disse, né, tirava a literatura para as pessoas gostarem mais de tudo isso, mas que também pudesse discutir de forma crítica o mundo, essas coisas todas. Do ponto de vista da pergunta especificamente em relação às questões tecnológicas, foi sempre muito difícil, assim, o processo de adaptação, né? Inclusive está sendo, acho que a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco. Num primeiro momento, um dos parceiros, ele fazia cinema, ele trabalhava com rádio e TV e tal, então foi muito fácil, porque ele tinha uma câmera, ele editava super bem os vídeos, e quando ele foi para a Rússia, né, gravar e se foi embora, eu me vi sozinho com um canal na mão e fui lá aprender. É claro que depois da saída dele, as edições elas foram melhorando bem aos poucos, mas foi uma maneira enfim, de divulgar o saber e chegar a bastante gente, né? Eu recebo mensagens do Brasil todo, tá? Que nem teve aquele episódio há pouco tempo, aqui no começo do ano, da censura dos 43 livros, ou mais de 43 livros em Rondônia. Então eu entrei em contato com uma série de professores de Rondônia que viram um vídeo que eu falei sobre isso. Eu tive o ano passado em Angola para fazer uma formação de literatura para os alunos mestrandos de letras, e aí eu descobri que tinha gente que foi assistir minha palestra lá em Sumbe, em Angola, por conta do canal. Então eu acho que assim, ele é uma ferramenta maravilhosa e que de alguma forma eu já estava funcionando, né, nessa perspectiva de trabalho online antes desse momento em que todo mundo foi obrigado a fazer isso. É claro que isso é uma perspectiva muito pessoal, estou contando a história do canal, que não diz respeito à educação do nosso país, que aí, enfim, é outra realidade, né? Mas, enfim, ainda tem muito que crescer. Eu percebo que, do ponto de vista profissional, o canal ainda precisa trazer um retorno que ainda, falando assim, basicamente, consigo pagar a conta, entendeu? Então, e eu vejo que tem gente que trabalha com isso. Eu estou tentando aproveitar esse momento de pandemia justamente para, enfim, elevar, tentar chegar a mais seguidores e tentar fazer coisas que de fato ajudem as pessoas ou passar no vestibular, ou gostar mais de literatura, ou conhecer as obras, ou interagir. Estou fazendo também diálogos que são papos gravados, bem parecido com o que a gente está fazendo aqui, para poder também trazer uma interdisciplinaridade, né? Então, contato com outros professores, outros conhecimentos, fiz com professor de física, de história, enfim, tá mais ou menos por aí. Muito legal. Eu acho que realmente é um momento que as pessoas estão buscando se ajudar, e o meio digital com certeza favorece isso e traz muitos recursos para que você consiga ajudar não só quem está perto de você, mas também que as pessoas tenham mais acesso à informação como um todo, né? E eu queria ouvir de você, Rodrigo, como foi sua trajetória? Foi fácil chegar onde você está hoje? Como foi encontrar a linguagem para você usar no YouTube, que eu sei que você dá aula presencial, como foi encontrar essa linguagem para você? Acho que são alguns caminhos, né? Primeiro que a linguagem eu ainda estou procurando o ideal, né? Eu já passei por todos os trânsitos possíveis, né? Já fiz cada absurdo, como continuo a fazer, mas são através dos absurdos que a gente acaba se construindo, e essa é a verdade. Bom, eu acabei caindo no YouTube por escutar os estudantes de uma maneira muito simples. Tal como o companheiro Lucas trabalhava numa escola e também enxergou essa necessidade para fugir um pouco da institucionalização, digamos, burocrática,
eu ficava muito preso no cumprimento de conteúdos e ciclos de aprendizagem, sobretudo em alguns sistemas de ensino muito presentes nas escolas privadas. Então, eu tinha que cumprir aquilo e, por muitas vezes, eu não conseguia ampliar as discussões. E você trabalhar conteúdos de geografia, tais como conteúdos de história, de maneira extremamente conceitual e fria, perde o significado e isso não valoriza. A partir disso, então, um estudante chegou para mim e falou: professor, por que tu não grava vídeos e coloca no YouTube? E eu acho que, como todos os outros professores, hoje não tanto como há alguns anos atrás, enxergava o YouTube apenas como uma ferramenta de entretenimento, meramente como uma ferramenta de entretenimento, e que, por muitas vezes, desvalorizava aquele valor docente que nós tínhamos. Como assim? Tu é professor? Você vai para o YouTube, e hoje é curioso que o professor está no YouTube, está no Instagram, está no TikTok, e tá tudo certo, tá tudo certo. Eu acho que você tem que ir onde as pessoas estão, essa é a realidade. Mas eu fiz os primeiros vídeos, eu fiz com o próprio preconceito do meu vídeo, tanto que eu fiz na miúda, eu sempre brinco que não era para ninguém ficar sabendo, era só para os alunos, eu colocava os vídeos em modo não listado, acho que para quem está nos vendo, o modo não listado é um modo que só quem tem o link que assiste. Então, eu fazia ali bonitinho, né? Confesso que eu olhei os tutoriais para ver como faria isso, para ver modo não listado. Hoje pode parecer muito óbvio, mas eu acho que o óbvio só se torna depois de uma grande prática. E aí eu fiz uma sequência de videoaulas, eu lembro até hoje, foram 6 videoaulas sobre o continente africano. E nessas videoaulas, eu as nomeei, inclusive está no meu canal lá hoje, eu olho elas com muita vergonha, como aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, e nessa aula eu discuti o conceito. Ou seja, eu discuti o que a apostila queria. E aí eu falava: molecada, assiste lá. Porque aí quando chegava na sala, eu tocava o terror. Galera, vamos lá, faz a roda. E quando alguém viesse me contestar onde estava o conteúdo, eu falei: olha, tá registrado, tá aqui. E isso deu muito certo, porque me libertou de amarras institucionais e eu pude ampliar isso. É claro que eu estou falando sobre um local de fala onde os estudantes todos, naquele período, tinham acesso à internet, tinham um computador. Talvez, dado as condições que a gente vai ampliar essa discussão logo mais, eu também reconheço que o acesso ele era democrático para quem tinha um aparelho. A gente sempre fala que o mundo digital ele é bastante democrático. Sim, ele é democrático para quem tem um aparelho. Para quem não tem um aparelho, ele é extremamente segregador. Mas eu entrei no YouTube desta maneira, então exatamente para libertar. E aí, é claro, você vai tomando gosto, você vai tomando a proporção que outras pessoas assistem, outras pessoas comentam, e você fala: caraca, esse lance é muito massa. E é massa. É massa, porque você tá fazendo o que você gosta, você é liberto, porque o YouTube, nesse ponto, ele te dá, cara, é você constrói conteúdo. Se vai estar certo ou vai estar errado, é você. Então eu acho que essa autonomia que ele nos dá é boa, mas é ruim também, né? Mas olha, foi assim, foi um acidente de percurso, um acidente que me trouxe até aqui. E aí, claro, eu fui ampliando para outros caminhos. Que bacana. Então quer dizer que você implementou o conceito de sala de aula invertida na prática por acidente. Foi. E me diz uma coisa, você acha que as práticas da sala de aula elas podem ser aproveitadas no ensino remoto? Ou a abordagem para o YouTube é bem diferente do ensino presencial? O que você acha em relação a isso? Quer falar, Lucas? Deixa pra gente ir alternando? Tanto faz? Pode falar. Então tá bom, né? Porque a gente sempre vai alternando. Não sei se essa galera fica, né? Eu só escutando a minha voz. Olha só. Sim, dá para ser adaptado. Mas assim, eu vou começar a fala deixando uma coisa muito clara, que nenhuma plataforma digital, nenhuma videoaula, nenhum aplicativo, nenhum programa, nada vai substituir o professor. Mas assim, isso é impensável. Assim, não tem como. Mas eu falo, não é substituir o professor, colocar o professor numa tela, é substituir o professor mesmo em relações afetivas. Paulo Freire sempre constrói isso. O aprendizado só se dá por relações sociais. Não tem outro jeito. Mas eu enxergo que as videoaulas, não só as videoaulas, como todas as ferramentas digitais, elas são o nosso quadro negro de 10 anos atrás. Ela é mais uma ferramenta, tais como o livro didático é uma ferramenta, o GIS é uma ferramenta, o DataShow é uma ferramenta, como
a Lousa Digital, quando chegou, fez aquele estardalhaço, porque a revolução, meu Deus, que na verdade era um pente gigante, né, na tela, que eu sempre me enrolei com aquilo. E foi, mas o professor continua sendo o mais importante. Então, dá sim para adaptar, mas dentro da realidade de cada estudante e principalmente, aí eu acho muito importante, dentro da realidade de cada responsável e cada família. Porque você também, até fazendo uma costura na minha fala anterior, ter o acesso à internet, bem como ter o acesso à ferramenta, não significa também que ele vai estudar. E a gente está assistindo isso. Então, você tem que fazer a adaptação e reconhecer quais são os limites de aprendizagem no computador. Então, a gente vem assistindo isso até pouco tempo atrás, depois dessa troca de vida que eu tive tão rápida, eu vinha dando aula via estrutura de webconferências, seja Microsoft, seja Google, enfim, Zoom, enfim. E eu sei o quanto é frio, e a gente até brinca aqui, quem me garante que aquele estudante do outro lado, ele está conectado? Eu estou adaptando, é uma aula remota, é uma aula à distância, mas eu estou adaptando. E por experiência de sala de aula, eles não estão, porque nós também não sabemos. Eu lembro que, agora, a experiência foi, galera, fala alguma coisa, nem que seja no chat, que eu tô parecendo um bobo aqui falando sozinho, e aquele silêncio, sabe? E isso que a gente adora, o silêncio, às vezes, em sala de aula, mas do jeito que estava, não! É muito. Então, por isso que eu acho que são as adaptações, mas é importante, todo mundo está se inserindo numa cultura digital. Então, é isso. Muito legal. Isso que você falou, inclusive, é uma pergunta que eu queria direcionar para o Lucas, porque a gente vê que muitos professores realmente estão relatando essa dificuldade, porque uma coisa é você dar aula, olhando no rosto do aluno, você consegue compreender se ele está tendo entendimento ou não do conteúdo, e quando você fala do ensino remoto através das telas, é mais difícil. Muitas ferramentas, elas limitam o número de participantes que aparecem na tela do professor, às vezes a criança tira o fone, às vezes a criança coloca no mudo, tira o vídeo, enfim, a gente sabe que tem uma série de questões aí. E aí eu queria saber do Lucas se existe alguma forma de você avaliar o interesse, validar o interesse, o aproveitamento dos alunos nas aulas remotas. E quais os maiores desafios, né, em manter a atenção do estudante nesse momento? Bom, primeiro eu falei assim, eu não conheço o Rodrigo, né? Eu falei, caramba, vamos ver o que esse professor vai falar. E aí, essa primeira fala dele já me deixou muito alegre em relação a alguns pontos de vista que eu compactuo de educação e de pensamento em relação, enfim, as ideologias de pensar essa relação de ensino-aprendizagem, enfim. Também fui professor da prefeitura por 7 anos, acabei exonerando por algumas questões, enfim, de trabalho, de cansaço até psicológico, mas, enfim, valorizo muito a educação pública, de qualidade, luto por ela. E eu acho que os desafios, aí respondendo a pergunta da Viviane, até amarrando um pouco com aquela questão ou das metodologias ativas, ou da sala de aula invertida, essas coisas todas, eu acho que o ensino virtual, assim, ele limita muito, ele limita demais. É claro que nós vamos ter que nos adaptar, não só a procedimentos didáticos, também avaliativos nesse percurso, sobretudo no contexto de pandemia, então a gente vai precisar, de fato, pensar em como fazer isso e levar em consideração todo esse contexto, mas o fato é que nada substitui o olhar, o olho no olho. Eu também compartilho essa mesma experiência de ficar desesperado, de não olhar no olho do meu aluno, dele estar com a câmera desligada e eu não conseguir ter uma reação, né? Esse processo de interlocução em sala de aula, ele é fundamental, sem a sedução do discurso, sedução no sentido de seduzir para o conhecimento, né? De você olhar para todo mundo, que é aquilo que eu falei no começo que me interessa bastante no processo de ensino-aprendizagem, que é a comunicação, né? Mesmo aqui, eu estou olhando para vocês 4, eu vou aqui no computador olhando para os 4 e eu vou falando, a minha mão italiana vai indo e volta, né? E isso com o aluno, com o interlocutor,
né, ali, muitas vezes a função fática ela fica meio emperrada e a mensagem foi, agora você não sabe se ela chegou, né? E com o aluno em sala de aula, você sabe que ela chegou por um olhar, por uma respiração, por um silêncio, por né, aquele olhar de entusiasmo com a descoberta do conhecimento. Isso nunca vai ser substituído, e o grande cuidado que nós temos que ter em relação a tudo isso é uma espécie de tributação desse espaço, no sentido de que ele começa a dar lugar para uma figura que vai representar várias. O que eu estou querendo dizer é que os professores vão começar a ser sucateados. Um professor ele vai ser capaz de dar aula para diversas turmas, então nós vamos ter desemprego, nós vamos ter sucateamento enfim, dos processos de contratação, e aí uma fala que o Rodrigo disse que acho que me interessa bastante para responder, inclusive, tudo isso, é que tem uma diferença entre cultura digital e ensino remoto, né? Qual a diferença, qual a grande questão aí? Que a cultura digital ela já estava, de alguma forma, sendo inserida. Tem uma verdade que ninguém quer dizer, mas que está colocada na nossa sociedade, que o EAD já está aí há muito tempo. Acho que a pandemia ela só acelerou um pouco uma espécie de institucionalização dessa dinâmica do ensino à distância, né? E que, de alguma forma, a gente ia ter que lidar com essa capitalização do saber e de um processo de sucateamento da educação, e que, se você acredita na educação freiriana, se você acredita na educação social, no tato, né, no contato com o seu aluno, nós temos que repensar e tomar bastante cuidado em relação a essa contradição. Acho que apresentar essa contradição para quem quer debater educação atualmente é fundamental. Tá, cultura digital, a gente precisa se preparar para ela. Quantos e quantos alunos não têm acesso a computadores? Eu fui para participar daquela pesquisa. Nós temos na rede pública de São Paulo hoje 3,5 milhões de estudantes, e as escolas têm apenas 105 mil computadores. Sendo que apenas 10 mil têm internet. É como se tivesse um computador com internet para 350 alunos. Ou seja, essa cultura digital ela vai precisar se transformar, e o trabalho remoto também repensado, no sentido de que a educação não se faz remotamente, né? Podemos pensar no que tem de produtivo, como é que a gente vai fazer os processos avaliativos, como é que a gente vai lidar isso em pandemia. Depois, enfim, usar como o Rodrigo utilizou, como um recurso de registro, como sempre um a mais. Que eu acho que é uma coisa que eu sempre deixei claro no canal. Olha, esse canal não substitui a aula, mas ele te ajuda a poder pensar e refletir sobre as coisas que interessam para quem, enfim, quiser passar no vestibular ou qualquer outra coisa. Enfim, não sei se eu respondi. Né? Sim, claro. Muito legal essa visão. Eu ouvi uma frase esses dias que eu achei foi bem impactante para mim, que a pessoa falou assim, que a gente não está fazendo home office, a gente está tentando trabalhar no meio de uma pandemia. Tem uma diferença muito grande. Eu acho que a educação também está nessa linha, né? A gente não se estruturou para esse tipo de ensino, para ter avaliação, para ter todo mundo na mesma página. A gente realmente teve que fazer de uma hora para outra, então está todo mundo tentando se adaptar, né? E nesse contexto, Rodrigo, eu queria saber de você, a gente sabe que nas plataformas digitais os professores acabam concorrendo com muitas fontes de entretenimento, né? Então, os alunos vinham usando aí o tablet, o celular, o computador para jogar, para Minecraft, para se comunicar com os amigos no WhatsApp, enfim. E agora elas são ferramentas de aprendizado. Então, a gente precisa propor para os alunos uma mudança de olhar para essas plataformas. E eu queria saber se você tem uma sugestão de como os pais e os professores podem elaborar uma trilha de aprendizado que seja desafiadora e interessante, utilizando esses recursos que estão à disposição dos alunos. Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. Uau! Essa é a pergunta. Tudo que eu vou falar aqui são apenas sugestões, ideações apenas. Volto a repetir que cada um tem uma dinâmica própria. Mas como eu não quero só vir com uma construção apenas crítica e também construir, eu vou aqui construir algumas sugestões. Para iniciar a minha fala, e aí já pegando o gancho do que o companheiro Lucas falou acerca da cultura digital, porque isso vai se valer,
Nós percebemos que ter o acesso às tecnologias não significa ter a cultura digital, isso é todo um processo. Mesmo porque nós estamos assistindo pessoas que têm todos os aparelhos possíveis, 10 celulares, 10 computadores, conexão ultra mega power veloz e não sabem estudar na internet. Não sabe, do mesmo modo que professores com todos os aparelhos possíveis também não sabem lecionar na internet, e eu estou inserido nesse contexto, porque eu estou aprendendo. Talvez esteja a meio passo na frente de outros, mas apenas a meio passo, porque eu tenho uma relação de 2, 3 anos ensinando, mas apenas meio passo. Como sugestão, então, é muito interessante você pensar numa trilha de aprendizagem, sempre que vem na nossa cabeça uma sequência didática que nós estamos acostumados a entregar para a escola, o plano de aula. E como que as escolas estão trabalhando? Então eu vou colocar do cenário que as escolas estão trabalhando e tentar ressignificar isso. As falas não são minhas, as falas são de colegas professores. Então eu apenas vou enxergar como porta-voz. Não é o Rodrigo que está com a ideia. São colegas professores. As escolas estão ou fazendo lives ou pedindo para os professores gravar videoaulas, montar uma lista de exercícios, normalmente utilizando... posso falar aqui os aparelhos, tudo bem? Uhum. Normalmente utilizando os formulários, seja da Microsoft ou do Google, e o aluno responde e está tudo certo. Essa é a sequência de aprendizagem. Isso não engaja, isso não dá valor e isso não dá significado. As ansiedades dos professores são, poxa, mas seguindo essa sequência, todos estão tirando 10, todos estão tirando 9. Sim, eles estão tirando 10, eles estão tirando 9, porque eles estão conversando entre eles. E tá tudo bem conversar entre eles. Tá tudo bem, porque nessa relação, de novo, a nota, o número, pouco importa, mas sim como eles estão. Eu acredito que neste momento, talvez numa outra conversa pós-pandemia, a gente ressignifique a nossa conversa. Mas nesse momento, como sugestão jovens, estudantes, o que vocês precisam? A gente não escuta. Eles têm a falar. Vocês estão aprendendo? O que vocês querem? Porque é uma competição quase que ingrata, disputar com o Instagram, disputar com o TikTok, disputar com o Minecraft. É ingrato. Peraí, por que não olhar o que o TikTok tem? O que o Instagram tem? O que o Minecraft tem? Porque eles são tão interessantes que eles prendem os caras 10, 15 horas e eles não conseguem ficar 10 minutos me escutando. Quem tá errado? Sou eu. E não é que ele também tá certo e eu tô errado, tá certo. Mas a gente tem que analisar. Eu falo isso porque, mais uma vez, são ressignificados. Eu tô falando muito do TikTok porque eu abri há 4 dias atrás. E aí eu tô colocando pílulas de conteúdo, porque você consegue fazer vídeos de até 1 minuto. Então, 1 minutinho, eu vou lá e coloco pílulas de conteúdo. Tal. E os comentários estão absurdos nos vídeos e promovendo discussão por meio de um vídeo de 1 minuto. Me deu trabalho? Nem um pouco. É um vídeo de 1 minuto. Você clica e fala 1 minuto. E nos comentários eu não dou conta de responder os debates que vão saindo. Pronto. São sugestões. É ir onde os estudantes estão, mas sempre com muita responsabilidade. Porque qual é o meu medo? As escolas estão fazendo pirotecnia. Então vamos lá, vem para minha escola, porque na minha escola tem 5 horas de live por dia, tem 15 videoaulas, 10 formulários e aqui o aluno é assistido. Mentira! O estudante nem abre a câmera nem o microfone porque ele está deitado na cama. Ele entra lá, e aí eu acho interessante as escolas, não, responde a chamada aí presente, ele vai, responde a chamada, põe o celular na cama e vai tomar café. Café. Eu falo isso porque eu tive essa experiência. Eu conheço os meus estudantes de sala. Então, numa aula ao vivo minha, eu só olhei os nomes presente. Eu sei quem é. A gente conhece, nós somos professores. Eu comecei a chamar, vou colocar um nome em fantasia aqui. Falei, Lucas, agora, 1, 2, 3, responde. Cadê que ele respondeu? Fernanda, 1, 2, 3, responde. Eles não estavam lá. Eu sabia, estava tudo bem. Então é isso. Se eu puder dar uma dica, em nome de todos os professores, caminhe para onde os estudantes estão. Mas para caminhar para onde os estudantes estão, vá com responsabilidade. Porque a solução e a forma que se coloca, videoaula, lista de exercício, live,
videoaula, lista de exercício, live, videoaula, lista de exercício, live e, para muitos, prova, que é um atentado contra qualquer processo, porque neste momento as pessoas precisam de ser abraçadas, mesmo que virtualmente. Então vá para onde os estudantes estão. Simples assim. Perfeito, nossa, muito legal. E aí você falou bastante de canais, né? Então, vamos buscar o TikTok, vamos buscar o YouTube. E eu queria entender um pouco do Lucas, como que é a relação das escolas com os professores que já assumiram como vocês, que têm um canal no YouTube, que já tem uma familiaridade maior com o online. Existe, por exemplo, a escola recomenda os canais de vocês, ou eles se prendem só a esse processo aí que o Rodrigo tão bem citou, né? De vai fazer ali uma live, depois vai ter uma avaliação. Como que vocês enxergam isso? Eu já vivi, na verdade, vários contextos em relação a esse canal, né? Então, esse canal, eu também, muito parecido, eu fui como uma curtição, e aí foi indo para tentar tornar uma coisa mais profissional, né? Mas ainda é uma grande curtição. Mas é curioso que cada instituição, cada escola vai ver isso de uma forma, né? O ano retrasado, na verdade, eu fui contratado por uma escola, porque ela falou, cara, é muito legal ter um professor que é um youtuber, né? Ao mesmo tempo que em outra instituição já me questionaram, né? Olha, você está dando mais atenção para o seu trabalho como youtuber do que para o nosso espaço online. Então, eu acho que essas coisas elas vão variar também de quem for mais esperto e souber aproveitar esse nosso percurso, né, que a gente estava falando, a gente só adiantou um pouquinho essa relação de estabelecer conexão com o aluno virtual, mas quem souber, enfim, aproveitar isso, a gente tem consciência da importância do ensino em sala de aula presencial e também vai criando essas novas ferramentas. A gente sempre, durante tanto tempo, discutiu, precisamos de novas ferramentas, precisamos de novas tecnologias. Agora é a hora de colocar isso em prática, mas sem perder a raiz do lugar que a gente está falando. O que o Rodrigo disse de responsabilidade, eu acho que é muito importante. A gente tem que sempre lembrar quem que é a figura mediadora, que eu acho que é um termo legal, né? Porque por muito tempo, e aí eu acho que tem um pouco a ver até com a outra pergunta no sentido dos tais gets, né? Porque se você falar, então, vai no Google que tem tudo. Tá, tem tudo no Google, tem informação. Mas como é que você se forma para poder acessar essas informações? Lembro que a gente discutiu bastante isso quando eu trabalhava na EJA, né? Que, enfim, os alunos eles tinham todos os celulares ali, só que eles não sabiam fazer a pesquisa na internet. Então a gente precisava ensinar a pesquisar, mediar a relação. Quem é esse sujeito? Qual é o conhecimento que eu estou passando para ele? De que maneira isso vai ser conectado com uma simples pesquisa no Google, que para muitas pessoas pode ser um problema, seja pela a falta de oportunidade de estudar e de ter acesso a tal da cultura digital, que é outra questão também, né? Você imagina nas comunidades mais simples, as comunidades mais pobres, onde você tem pessoas que moram em cômodos super apertados, você tem que ter ali, né? Enfim, acessar as aulas e tal. Mas voltando então à linha de raciocínio, a recepção foi sempre muito diferente, mas do ponto de vista da parte interessante, da parte legal, foi que isso deu uma abertura para a gente poder fazer outros trabalhos. Então, eu lembro que eu montei um cineclube, porque a própria comunidade escolar percebeu que, em função daquela aproximação com os alunos via internet, etc. e tal, a gente podia, então, fazer outras coisas, do plano artístico, no plano, né, enfim, intelectual, na parte também que eu desenvolvo também como escritor. Eu publiquei 3 livros de poesia, então eu fazia muito com eles esse trabalho de produção escrita, de sarau, né, enfim, até falando isso, porque eu lembrei um professor da escola da prefeitura, lá da Zona Sul, me mandou uma mensagem essa semana que ele vai organizar um sarau virtual com os alunos da prefeitura, quinta-feira. Agora ele me convidou, pô, você não quer participar e tal? Eu falei, claro, cara, com certeza, que coisa bacana. Então, quer dizer, um sarau virtual. E aí, no sarau, o aluno vai porque ele quer, porque é uma atividade extra, porque ele vai ler o texto que ele escreveu. E aí eu acho que volta naquela questão da sedução. Como é que a gente vai conseguir seduzir aquele aluno para ele não dar presença ali e ir tomar o café?
Né? O que você vai fazer tirando dessa representação discente, né? O que o Rodrigo falou no sentido de o que você quer, né? Eu lembro que eu estava dando uma aula aqui essa semana de... Acho que era naturalismo, alguma coisa assim, e aí tinha um aluno que ficava toda hora, mas Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Eu percebi que ele queria falar daquele assunto. Aí eu puxei aqui o livro, quem é Capitu? Então vamos ler um artigo aqui, já que você quer saber se ela traiu ou não, tem um artigo do Milor Fernandes que diz que, na verdade, quem traiu a Capitu foi o Bentinho. O Bentinho traiu com o Escobar, o Bentinho, segundo ele, na leitura do espelhamento machadiano, seria gay, né? Ele, meu Deus. E aí parei a aula e comecei a discutir a questão que era necessária para ele com a responsabilidade de manter o conteúdo. Então, eu acho que é por aí, né? Eu acho que a gente vai se adaptando, mas tem que sempre lembrar quem é o responsável, o profissional ali para mediar toda essa situação. Nossa, muito legal. Eu queria aproveitar a sua fala e te perguntar uma outra coisa. Você falou bastante do professor mediador, né? E aí a gente sabe que dentro disso o professor assume muito um papel de curador de conteúdo, né? Então não basta mais só ele ter acesso ao conteúdo, mas ele precisa ler dados, ele precisa interpretar dados, como você bem falou, ele precisa saber como buscar isso, seja no Google, seja nas ferramentas que hoje estão disponíveis na internet. Existem alguns métodos que os professores podem seguir ou algumas dicas que você possa dar para os professores e para os alunos para eles conseguirem selecionar mais esses conteúdos, porque a gente sabe que boas fontes na internet ainda é um desafio, né? Eu, na verdade, acho que o primeiro passo é conhecer o seu aluno, né? Se você não souber com quem você está lidando, você vai pisar em ovos sempre. Então, a ideia de você, enfim, propor circunstâncias, assim, vamos fazer uma redação respondendo quem sou eu, que é coisa mais existencialista do que isso. Você vai investigando, você vai descobrindo coisas ali que, enfim, são malucas, né? E a partir desse aluno, você vai perceber a necessidade dele. É claro que isso muda de contexto para contexto. Por exemplo, no contexto que eu trabalho hoje, que é um contexto de cursinho, eu tenho eu sei que aquele aluno que está ali, ele quer passar na USP, eu sei que ele quer passar na Unicamp. Então, eu já tenho um padrão, na verdade, ali de comportamento. Só que quando isso chega para o ensino fundamental, para o ensino médio, é fundamental que você tenha uma noção exata quem é esse aluno, onde ele mora, né? O que ele pensa da vida, o que ele pensa sobre o mundo, sobre as questões políticas, econômicas, enfim, de sexualidade, de tudo, para a gente entender. Compreendendo quem é esse sujeito, você vai entender quais mecanismos de sedução você vai utilizar. Eu costumo usar uma metáfora que é assim: você mostra o queijo para o rato, e aí o rato vem e você prende a ratoeira. Você prende o rato, ele vai sentir dor, ele vai querer fugir. Quando ele estiver fugindo, você pega e mostra o queijo de novo. Uhum. Eu acho que essa ideia de sedução e desafio, sedução e desafio, sedução e desafio. Você vai criar desafios de acordo com a necessidade daquela comunidade, daquela representação discente, né? E em relação a lugares para você pesquisar, e isso a gente tem que tomar muito cuidado na internet, e por isso que a responsabilidade do professor mediador é fundamental, é ir em lugares confiáveis. Portanto, não é... Eu já vi quantos e quantos resumos de livros errados, com personagens com nomes trocados, com citações da Clarice Lispector, que não são da Clarice Lispector. Ela é uma das rainhas, né, das citações que não são dela. Então, assim, procurar, assim, eu acho que instituições, enfim, respeitadas, por exemplo, universidades. Então, o professor ele vai dar um conteúdo que é de ensino fundamental, vai nas teses, veja duas teses que têm pensamento oposto e molde aquilo. Você é capaz, professor, de fazer isso para aquele teu aluno do Fundamental 2. Mas eu acho que a fonte acadêmica, a fonte científica, ela é fundamental. Tomar cuidado com o que se transformou, que a gente estava discutindo, num lugar de entretenimento. Então, é o mar, né, gente? Você tem peixe de todos os tipos aqui, e aí tem que tomar cuidado para você não comer o peixe envenenado, né? Então, eu acho que, assim, vai para a academia, né? Vai para a ciência, que aí está resguardado esses espaços. E, claro, acabar também observando, pesquisando quem são os professores que têm um percurso, que estão falando coisas sérias. E você, por exemplo, você é um estudante, você quer estudar uma obra literária, você quer estudar uma questão geográfica, né?
no caso do professor Rodrigo, pesquisa quem é esse professor que você está assistindo no YouTube, qual que é a formação dele, né? Porque, de repente, você tem ali o que eu percebo que tem bastante, muitos booktubers, né? E eu estou falando do booktuber porque é um pouco da minha área. São pessoas que leem e vão falando coisas. Então, eu já vivi algumas situações interessantes do tipo alguns alunos, algumas pessoas, seguidores, internautas, reclamando que eu dei o tal do spoiler, né? E aí eu falei para eles, olha, aqui não é um canal de incentivo à leitura só, ele é um canal de análise de leitura. E para analisar o texto, eu preciso falar de cabo a cabo. Então, se você estiver procurando algum canal que só te dê sugestões, incentivos, existem outros vários que não são feitos necessariamente por profissionais da área, mas que estão ao alcance disso. E fiz esse comentário, deixei bem claro qual que era o limite ali do nosso trabalho, né, por aí. Perfeito, muito legal. E, Rodrigo, na sua opinião, essas metodologias ativas de aprendizado, né, em que o aluno tem muito, o estudante tem muito esse papel de ir atrás da informação, você acha que pressupõe que esse estudante tenha um perfil autodidata ou isso não tem nada a ver? Não. Então, não é que não, nada a ver, quem sou eu, né? Pelo amor. Então, a gente tá falando, nossa senhora. Eu vou falar de 2 pontos. Eu vou falar enquanto um professor e enquanto um produtor de conteúdo. Eu acho que são duas coisas muito diferentes. No YouTube, eu sou produtor de conteúdo. Então, eu estou partindo do pressuposto que o aluno, sim, vai ter uma relação autodidata. Enquanto professor, eu não vou partir disso. O grande problema, embora as metodologias ativas, elas são maravilhosas, elas são excelentes, sim, são excelentes, e tá aí as pesquisas que não nos deixam mentir, por isso que eu falei, não nada a ver, não, elas são excelentes. O problema são só as colocações e como se enxergam. A palavra protagonista, ela é muito mal interpretada no aquilo, faça você mesmo, faça de tudo sozinho, e o protagonismo não é isso. O protagonismo só se consolida via mediação. Volto a falar de Freire. Quando Freire, em Angicos, vai alfabetizar em 2 meses, sim, ele promoveu o protagonismo. Só que para promover o protagonismo, ele trouxe as referências do que os trabalhadores lá tinham. Então, peraí, eu tive um papel de mediação. Então, o grande problema da internet é quando você vira e fala, eu dei a minha aula porque eu já indiquei o vídeo do professor Lucas e lá ele já falou e tá tudo certo. Olha, você não protagonizou nada, você indicou. Então, você valorizou uma educação, mais uma vez, bancária. Toma. Quando eu fiz essas aulas invertidas há alguns anos atrás, eu promovi o protagonismo. Porque, cara, tu vai lá pro meu canal, tu assiste, e na volta a gente vai discutir o rolê. Uhum. Eu não simplesmente mandei. E a interpretação que vem se colocando, inclusive por muitos autores e metodologias ativas, que muito me machuca, vendem palestras para escolas particulares, é que o estudante tem total protagonismo. Não tem. Não tem. Pega uma criança do 6º ano, dá uma tesoura e uma cola na mão dele e fala, vai, maker, se vira. Não, porque agora tudo é maker. São as palavras do momento, né? O ano passado era o ensino híbrido, agora é o maker. O ano que vem outro, não esquenta não. Para cada ano você cria alguma coisa para vender para a escola. Isso é normal. Então agora é o maker. Então vamos dar uma furadeira na mão de uma criança de 10 anos, porque é metodologia ativa. Não, você não vai fazer isso. Não, mas aí você não está oferecendo protagonismo. Pelo contrário, eu estou oferecendo muito protagonismo com responsabilidade. Então, as videoaulas, os campos digitais, eles oferecem, sim, uma metodologia ativa absurda, mas é necessário que o professor esteja lá. Nem que seja por oi, galera, leia a página 12, 2º parágrafo. Pronto, é um processo de mediação. Cara, se traiu ou não traiu, veja o artigo do Milor. E nós, enquanto produtores então, quanto produtor de conteúdo, eu e o Lucas, no nosso canal, a gente não tá muito... Nós estamos preocupados, mas a gente não vai abraçar aquele estudante lá da região Nordeste que viu o nosso vídeo. Então, ali a gente parte do pressuposto do autodidata.
de um protagonismo. Mas, enquanto sala de aula e professor, a gente precisa de mediar. A metodologia ativa, volto a falar, ela é excelente, ela é maravilhosa e deve sim ser aplicada. Mas se você fizer a leitura de todas as essências e tipos de atividades de metodologias ativas, afinco, não ficar com achismo, você vai perceber que o papel do professor sempre está lá mediando, seja nos grupos de trabalho, seja em aulas dialogadas, mas o professor sempre está lá. Tal como o Maker. O Maker, quando se começou a discutir no MIT, principalmente com esses discursos do STEAM, e aí salve-se quem puder, lá dentro você tem professores da universidade que mediavam esse processo. Aí se chegou aqui no Brasil como, faça você mesmo. Eu volto a falar, dá a furadeira, a cola quente na mão e vai. Não é assim. Não é assim. E aí, tudo agora é maker, tudo é maker. Então, o cara, ele fez uma bolinha amassada e jogou. Olha, que trabalho lindo. Não, ele fez uma bola amassada. Vamos dar um significado, isso não é maker. Não, mas olha a criatividade. Não, não é a criatividade. Pega essa bolinha amassada dele e chama, fala, amigo, por que tu fez a bolinha amassada? Ah, eu fiz porque... Ah, então vamos melhorar isso, porque... Cara, olha só, você protagonizou isso. Porque se você só protagoniza, ele te entrega a bolinha amassada e você fala, que lindo. Isso é protagonismo. Não, isso é preguiça. Então, é assim que a metodologia ativa ela é maravilhosa. Da mesma maneira que o estudante vai ver o meu vídeo e falar, olha, ele já assistiu a 5 videoaulas do professor Rodrigo. Conteúdo foi passado, o conteúdo passado é conteúdo dado, né? Bom, peraí. Não é assim. Não, mas eu tenho o protagonismo, ele que tinha que ir atrás do conteúdo. Não, cara. O protagonismo só se faz com mediação, só se faz com mestre. Gente, a própria origem da filosofia só se acontecia porque você tinha alguém que professava, mediava. Então, a metodologia ativa é maravilhosa. O problema é quando ela se institucionaliza como um valor de produto para ser vendido. Excelente, excelente mesmo. E Lucas, uma coisa que a gente tem visto bastante também, os pais comentando, são os ruídos da comunicação, né, entre os professores. Eu acho que até os pais acabam entrando, porque os pais acabam tendo que facilitar esse processo de aprendizado através das telas, mas a gente tem visto que os ruídos da comunicação podem dificultar bastante o acesso ao ensino remoto. Quais são habilidades que você acha que os professores podem desenvolver para melhorar essa comunicação, tanto com as famílias quanto com os alunos, principalmente? A habilidade. Bom, acho que a primeira questão da habilidade é a inserção na cultura digital, né? Essa cultura digital ela precisa ser, de um lado, uma busca do professor por formação, etc. e tal, mas fundamentalmente um lugar que a empresa, a escola ou o Estado, pensando na escola pública, forneça enquanto formação. Então você precisa ter uma formação de qualidade no que diz respeito ao sujeito que vai lidar com isso, porque, por exemplo, na prática, os ruídos de comunicação, né, que é o termo que você utilizou, eles te dão muitas vezes por uma internet que é fraca, por um computador que não funciona, por, enfim, uma série de fatores que estão colocados onde você disponibiliza para o uso institucional aquilo que é de uso pessoal. Então, você está usando o seu próprio computador, a sua casa, você tem... né, os seus filhos, os barulhos, o telefone que toca, o vizinho que está escutando música alta. Então, você tem uma série de questões que vão sendo colocadas aí, que eu acho que a reflexão e um processo que está ligado à formação do professor para isso, ele precisa de algumas ferramentas básicas. Internet boa, computador bom, e aí você vai ter uma formação, alguém que vai chegar e vai te ensinar, olha, você precisa apertar este botão, aquele botão, para que você possa ter um processo, uma comunicação melhor. Nós mesmos aqui, na hora que começamos, antes de entrarmos ao vivo, eu entrei pelo celular, você fala, tá ruim o áudio, tá sem net, tá sem fone. Aí mudei para o computador rapidamente, porque já estava aberto, porque eu acabei minha aula agora às 19h15, tá? Olhando aqui no horário. Então, você percebe que eu acho que é por aí. Agora, é claro que as habilidades vinculadas a um processo de ensino-aprendizagem que está colocado a partir de um momento que nós tenhamos todas as condições para que isso vire um trabalho remoto, né? E que esse trabalho remoto seja utilizado em circunstâncias específicas.
Tudo bem? Porque assim, tem coisas muito boas, tem a possibilidade de, por exemplo, nós nos encontrarmos. Quando que a gente ia fazer um papo como esse, num estúdio, nós 5, 4 aqui, todos juntos? Difícil, nós estamos em São Paulo, você tem trânsito e tal. Então, assim, é muito bom que a gente comece a utilizar, sim, essas ferramentas. Eu acho que isso veio para ficar na nossa sociedade, mas que essas habilidades, que você tenha alguém de conhecimento que forme os professores para isso. Forme, não para que substitua a sala de aula, mas que seja mais uma ferramenta no sentido de que isso se torne um trabalho sério, né? Porque não dá para você... Olha, eu participo de alguns grupos de professores das escolas que eu trabalho. Cara, tem gente que está passando mal, assim, desesperado. E é pra gente, entendeu? Não sabe, olha, não consegui salvar o tal do... Né? Um tal do plural, não sei se alguém conhece, que é um negócio complicado, que é difícil, Sim. que o pessoal que trava e que você vai aprendendo, você salvou, depois você tem que mandar para a turma e tal. Então tem um monte de coisa que a gente foi jogado ali, vai lá e faz, e a gente está aprendendo na marra. Só que algumas pessoas vão ter essa habilidade, outras não. E como é que você lida com isso, né? Você vai precisar ter uma responsabilidade. E eu acho que se isso parte também do governo, as instituições acabam acompanhando, que eu acho que tem um pouco a ver até com essa que a gente estava conversando sobre as aulas para setembro, né? A partir do momento que a Universidade de São Paulo, São Carlos, Unesp, Unicamp jogaram, não, a gente vai fazer o ano que vem. Tá, beleza, vamos voltar o ano que vem. Isso já é um norte para a gente pensar, né, nesse caminho. Agora as instituições de ensino privado vão começar também a se encaminhar para o que o governo colocou. Então, acho que é importante que isso venha como uma política pública, porque essas políticas públicas nunca foram tão importantes, inclusive, né? Se a gente parar para pensar, fugindo um pouco da atmosfera da educação, nunca o Estado foi tão importante no sentido, sei lá, de coisas óbvias, como desocupar leitos de hospitais particulares para colocar pessoas do público. Auxílio emergencial, né? Tipo, o Estado tá, né? A comida grátis no centro. Então, quer dizer, esse papo que de muito tempo vem sendo colocado aí de Estado mínimo e de coisa, ressurge essa importância desse processo, então, da formação da habilidade do professor para esse tipo de situação, né? Enfim, acho que eu viajei um pouco no sentido de sair da educação, mas acho que essas coisas todas elas estão conectadas, né? Acho que o professor que não conseguir pensar de maneira macrocósmica também acaba, enfim, se alienando em relação ao que está acontecendo com ele na sala de aula ou na sala de casa. Com certeza. Inclusive, não sei se vocês viram, acho que foi semana passada, eu estou meio perdida, confuso aqui, dessas semanas que estão passando muito rápido, mas teve uma pesquisa do Instituto Península, foi feita com professores, e 88% dos professores falaram que nunca tinham dado uma aula remota, e quase 84% se sentem pouco ou nada preparados para dar aula remota. Então, acho que é um número bem expressivo e mostra bastante também a realidade dos professores, né? Porque a gente discute muito o lado da escola, discute as políticas públicas, agora a gente sabe que o professor também está segurando uma base, estão fazendo as conquistas que eles estão tendo. E aí, falando um pouco de políticas públicas, as escolas se viram obrigadas a reestruturar o planejamento pedagógico, né? Com essa questão de você tem que dar, não precisa mais dos 200 dias letivos, mas você precisa dar ainda as 800 horas aulas para fechar o ano letivo e tal. E aí, Rodrigo, muitas adotaram a redução dos horários de aula para não expor muito as crianças às telas, né? Principalmente quando você fala dos níveis mais em educação infantil ou dos níveis de ensino fundamental 1. Na sua opinião, Rodrigo, o ritmo do ensino remoto é diferente do ritmo do ensino presencial? Você acredita que essa redução da carga horária diária se faz realmente necessária? Primeiro, a gente analisar um pouco das questões semânticas, né? A gente está aqui o quê? Um ensino à distância ou uma educação à distância? Acho que é o primeiro ponto. A escola acredita que reproduzir a escola física dentro de um ambiente virtual seria a solução. E um ambiente virtual tem uma dinâmica totalmente diferente. Totalmente diferente. Se a gente partir dessa análise, é claro que em questão de saúde, reduzir o tempo que as crianças, sobretudo do ciclo de alfabetização, fica na tela, isso sim, a ciência já constrói essa importância. Mas para além de reduzir, ressignificar mesmo. A gente pega aqui, por exemplo,
Se a gente for analisar o conceito, meramente o conceito sem a discussão, o conceito pelo conceito. Uma videoaula de 5 minutos de geografia, tal como uma videoaula de 5 minutos de literatura, conceito, ela atende. Conceito. Conceito. Pronto, pá, rapidinho. Mesmo porque o vídeo, ele é muito frio. Então ele consome, um assunto um atrás do outro. Ele não tem a pausa da sala de aula, ele não tem a brincadeira da sala de aula. Então do jeito que tu começa a falar, você vai até o final. Então isso. E quando as escolas começaram a transpor o que ela tinha no mundo físico para o mundo online, foi onde ela começou a perder. E não há. Dentro do projeto que nós estamos construindo agora com as educações remotas do estado de São Paulo, a gente vem nessas discussões. Qual é o tempo de aprendizagem? São 50 minutos de sala de aula? E aí a gente chegou a uma conclusão que para o ensino fundamental 1, 10 minutos é a solução. Não é a solução, mas é quase o perfeito. Aí você fala, nossa, mas na sala de aula, a aula para o fundamental 1 são de 50 minutos, no mundo online são de 10. São porque você tem outros distratores e outras relações. Outras relações. Eu falo isso porque de pouco adianta você bombardear de conteúdo para justificar, principalmente aos responsáveis, que muitos, a grande maioria não tem formação pedagógica, para justificar que o conteúdo está sendo construído. Sendo que, se você fizesse uma adaptação em 1 hora diária, 1h30, você atenderia isso tranquilamente. Mesmo porque é o que nós estávamos conversando no backstage, um pouco antes de entrar. As relações de aprendizado, o tempo ele é totalmente diferente. Por exemplo, eu acredito, nós, adultos, vacinados, maiores de idade, tudo bonitinho, não é? Já passamos pelo ensino fundamental, médio, ensino faculdade, médio, pós. Você tá vendo? Olha só. A gente não consegue ficar 1 hora numa tela. A gente só tá conseguindo dinamizar esse processo porque tá rolando uma troca aqui muito rápida. Eu, você, Lucas, enfim. Então tá rolando. Agora imagina o estudante que não tem, volta a falar, a cultura digital, fechado, escutando. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é professor Rodrigo, eu vou começar a dar aula de planície. Imagina uma planície você aí. Ele tá deitado na cama. A planície é minha cama, as montanhas são meu travesseiro. Não é, cara. Imagina, fica imaginando o Lucas dando Iracema. Sabe, sem as trocas. É verdade. São os desafios que a gente tá passando. Então, só que eu também não quero culpar, em hipótese nenhuma, as escolas, tampouco os professores, porque a gente tá aprendendo junto. Não existe culpado. Não existe. Não existe. Alguns querem procurar culpados, mas não existe culpado. Existem vítimas de um sistema que nunca se preparou para tal. É claro que jamais a gente se prepararia para uma pandemia. É óbvio. Nunca a gente iria. Mas a pandemia só acelerou o que estava acontecendo e todo mundo, não vai. E a gente não preparou. Agora os professores são obrigados a dar aula remota? Não são obrigados. Porque eles são professores. Eles não se formaram para dar aulas remotas. Talvez daqui a alguns anos as universidades tenham uma disciplina lá. Metodologias de aula remota. Talvez tenha. Mas hoje não. E tá tudo bem, tá tudo certo. O que a gente não pode fazer é obrigar o professor. E aí tem pessoas que acreditam que é má vontade do professor. Grava um áudio. Grava um vídeo. São habilidades diferentes. Mas aí você não vai dar aula. Mas se ele for desmotivado, ele não vai dar aula do mesmo jeito. Vai ser até pior. Então você pegar o professor e falar, senta na frente do computador, liga a webcam e começa a falar, você está expondo todo mundo, você está expondo todo um processo de ensino e aprendizagem. Eu acho que vocês receberam, e juro que cortou meu coração, porque picoteia vídeos de WhatsApp de professores passando veneno nessas aulas online. Acho que provavelmente esses memes que criaram. E quando eu recebo aquilo, eu recebo numa profunda tristeza. Porque eu falo, olha isso, cara. A sociedade está expondo o professor por um lado que ele não precisava de ser exposto, e a galera tá... Esses dias veio um link de um youtuber bem grande, não lembro o nome. Ele pegou esses vários memes e fazendo... Sabe quando a galera vai fazer análise do jogo, do videogame? E aí o cara esculachando, olha, esse professor devia estar dormindo, aí acordou agora para dar aula com essa má vontade, era melhor não dar. E assim, 10, 15 milhões de visualizações, porque ele é um youtuber com muitos seguidores.
Precisava disso tudo? E por muitas vezes, os professores, eles estavam lá com toda a boa vontade do mundo. E tá tudo bem se ele virar e falar, eu não quero fazer. Tá tudo bem. Vou compartilhar aqui o que nós estamos fazendo na prefeitura. Tá tudo bem. As professoras, eu sou professor de educação digital no Fundamental 1. Então, elas acham que eu sei tudo, porque, eu não sei, né? E aí elas falam, Rodrigo, eu não consigo publicar no Google Classroom. Tá bom. O que você quer publicar? Faz assim, vamos fazer um combinado? Toda vez que você quiser publicar alguma coisa, manda um áudio para mim no WhatsApp. Eu publico para você. Só me dá o seu login e a sua senha, ou me põe como professor convidado, eu faço para você. Tá tudo bem. Ela não tá trabalhando? Não, ela está trabalhando, é um conjunto. Rodrigo, pediram para fazer uma vídeo, eu não quero fazer. Tá bom, não faz. Não faz. Eu posso te ajudar em quê? Eu tenho a facilidade com o vídeo. Eu posso, Rodrigo, posso dar o vídeo? Eu só vou pedir para você escrever o roteirinho para mim, que eu não sei o conteúdo. Pode, Rodrigo. Eu vou e faço o vídeo. É assim. O grande problema é que esta pandemia ela está elucidando algumas coisas, algumas mazelas que sempre existiram, só que agora ela escancarou. Infelizmente, a classe docente é uma classe muito desunida, por isso que fazem o que fazem com a gente, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, porque é um pelo outro, um correndo pelo outro, e isso escancarou, porque alguns estão fazendo tudo e os outros estão em desespero e ninguém está ajudando ninguém. E as desigualdades sociais sempre existiram, mas agora ela escancarou. Escancarou assim, é doente o negócio. Então a ferida foi aberta e jogaram o metilate, o antigo. Então, são esses processos que me deixam muito triste. Então, é aquilo, tá tudo bem. Não é a mesma escola, a dinâmica não é a mesma coisa. Então não queiram pegar o professor que tinha uma dinâmica própria de sala de aula e você pode dar o microfone na mão daquele professor e ele vai entrar num auditório com 3.000 pessoas, ele vai dar a aula, mas ele não consegue falar na frente de uma webcam e nem por isso ele é pior, nem por isso ele é melhor. Ele só não sabe. Tá tudo bem. As pessoas viram para mim e falam, nossa, Rodrigo, você até que tem um jeito com as câmeras, tá tudo bem. Ah, eu queria ter esse jeito. Eu falei, pelo contrário. Eu queria ter o seu jeito, o seu domínio de sala de aula. Eu entro, sabe? Contar uma experiência que é muito legal. Tem 3 professoras que eu carrego no coração, que elas são as regentes que trabalham comigo na prefeitura, que é a Dulce, a Renilda e a Sônia. Eles brincam que eu sou a Xuxa da escola. Então eu chego na sala, os alunos começam, professor Rodrigo, e a zona estabelece. Esses dias eu passei, antes da pandemia, era um intervalo, e quando é 3h30, eu vou até a sala, eu sou professor de educação digital, então eu saio da minha sala, vou até lá, para pegar eles, eu levo eles para o lanche, então o patinho levando os pequenos patinhos para o lanche, e aí eu volto junto com eles. E nesse dia eu tava distraído com alguma coisa, eu falei, nossa, eu esqueci de ir lá pegar a molecada desse avental. Cheguei, a Sônia, olha, é isso que a gente fez, olha a habilidade, na porta da sala, com toda a calma do mundo, as crianças do primeiro ano estavam dormindo. Falou, não, Rodrigo, eles estão dormindo, a gente acalmou, eu falei, meu, como? Que é isso? Como você fez 30 dormir, cara? Não, é só eu pedir pra eles dormir. Eu falei, se eu pedir pra eles dormir, eles montam em cima de mim. Sabe, não existe. E aí é essa mesma professora que vira e fala, eu queria ter a sua habilidade, Rodrigo. Não, olha a habilidade que você tem, é isso. Então os professores que estão escutando a gente, que vão escutar a gente, você já é habilidoso, você já é bom. Não esquente, porque o mundo da internet, o mundo digital, ele é totalmente diferente. E vocês, gestores e coordenadores, reflitam um pouco. Vocês estão dando aula ou vocês estão vendendo um produto para os pais? É isso. E eu acho que vale também a reflexão por parte dos pais, que eu acho que aí é um trabalho conjunto, a educação é um trabalho conjunto, né? E esse momento, ele está sendo co-criado com os pais, com a escola, com os alunos, com os professores. Então, acho que também vale essa reflexão por parte dos pais de entender que a professora não tem familiaridade, é tão diferente você dar, mesmo que a gente está aqui conversando, batendo um papo, mas eu estou falando com vocês e eu não estou olhando para a câmera, então não dá aquela sensação que eu estou olhando para você, dá aquela sensação que eu estou olhando para o nada. Só essa sensação acho que já muda muito, né, na relação ali do professor. E aí a gente falou aqui bastante dessa questão do professor, como ele usa as ferramentas e tal.
Lucas, você acha que passada essa fase, os professores tendo se adaptado às novas metodologias, tendo se adaptado às ferramentas, você acha que eles vão adotar essas ferramentas como complemento de sala de aula depois que tudo se normalizar no novo normal? Eu acho que isso já está acontecendo, né? Eu tenho... bom, eu lembro, alguns professores até era motivo de chacota, né? Brincadeira, assim, o professor youtuber aí, né? Essa questão. Agora, essas mesmas figuras, todo mundo montou seu canal no YouTube agora. Todos os colegas têm o seu próprio canal no YouTube, seja para postar uma aula que ele fez dentro do cronograma da instituição que ele trabalha, ou seja, porque ele percebeu que é uma possibilidade de trabalho e que isso pode trazer algum retorno, tanto do ponto de vista indireto, né, como eu disse para vocês, né, fui contratado por uma escola porque tinha um canal, e também por conta de que há um medo, e isso talvez do ensino público tenha algumas garantias no que diz respeito ao fato de ser um cargo público, né, um concurso, mas há no ensino privado um medo muito grande, uma incerteza muito grande em relação à diminuição de salários, à substituição compulsória, no sentido de você ser substituído num tal novo normal, onde um professor vai dar conta de mais turmas, né? Então, eu acho que os professores eles estão buscando esses caminhos, seja para a constituição de uma renda, de um percurso de monetização, criando seus cursos online, enfim, estabelecendo outras conexões, seja, né, de retorno direto ou indireto, mas porque tem uma espécie de invisível, já não bastasse o vírus, que é invisível, um invisível do medo dessa possibilidade de diminuição salarial, porque o salário do professor já não né, nós já não somos reconhecidos de acordo com o nosso trabalho. E ainda mais com essa insegurança, eu acho que as pessoas estão buscando mesmo esses caminhos, com todos os problemas que esses caminhos vão trazer. A gente sabe que, e eu falo por experiência, então esse canal é de 2019, né? Não, perdão, 2015, né, um canal que eu montei em setembro de 2015. Como a gente falou ali, como uma brincadeira, colocando uns vídeos, debatendo e tal, e ainda não tenho um lugar de retorno para poder, entre nós, pagar as contas do mês, acaba sendo um pouco ilusório, né? Você percebe, tá, então eu vou começar a criar um canal agora e isso vai... Claro que o retorno de visualizações ele tem sido muito maior nesse momento, porque está todo mundo em casa e está todo mundo buscando outras possibilidades de estudo, mas eu acho que isso é muito incerto, né? Dá uma sensação problemática, ainda mais pensando no que o Rodrigo falou, né? A gente precisa se unir, a gente precisa se conversar, precisa também ficar muito atento ao que o Ministério do Trabalho tá falando, o que as organizações sindicais também, o que os colegas, enfim, trocar acho que o que nós estamos fazendo também é de suma importância, né? Trocar as experiências. Isso que o Rodrigo falou, olha, fica tranquilo, você é um bom professor, você não tem obrigação de enfim, fazer tudo isso é um pouco o que eu penso em relação a isso, né? Muito legal. E aí eu queria fazer aqui uma última pergunta, provocação para os dois, que em um Brasil utópico, onde toda a população tem acesso à internet, aos recursos tecnológicos necessários, vocês acham que as plataformas digitais podem ser uma alternativa para reduzir a diferença educacional entre os alunos da rede estadual e da rede pública, já que ela democratiza a informação e torna acessível para todos? Se quiser começar falando, Lucas, que está com o microfone aberto, se quiser refletir um pouquinho, tudo bem também. Não, eu acho que a gente volta numa questão importante, né? Num Brasil utópico, eu acho que a internet e a tecnologia e as relações virtuais, elas têm que ser um suporte. Mais um dos suportes. Nada substitui o professor que tomou seu banho, tomou seu café, entrou na sala de aula.
se você parar para pensar, a sala de aula, do jeito que ela existe desde que escola existe, né? Tudo bem que na Grécia de Platão tinha as coisas, era sentados em círculo, mas até hoje, se você parar para pensar, eu estou pensando nisso porque o Rodrigo abriu a fala dizendo que estava com o caminho suave ali, né? Então, o professor da Faculdade de Educação da USP, o professor Valdir Barzotto, que ele fala, olha, gente, vocês podem também criar 1000 pirofagias aí, mas eu aprendi a escrever no caminho suave e funcionou. Portanto, se a gente está pesquisando metodologias de ensino, tem coisa que funciona desde sempre, né? E a partir do momento que, claro, ninguém está defendendo um conservadorismo numa educação que vá para um percurso talvez tecnocrático, que é um lugar meritocrático também, que é um pouco... Aliás, minha esposa estava fazendo uma pós de metodologias ativas, inclusive. Eu não vou nem citar o nome para não dar publicidade, mas nos Estados Unidos tem um tipo de educação que é uma educação bancária. Eles estavam estudando esse tipo de implementação, onde tudo ali é validado. Me lembrei até de um episódio do Black Mirror, né, que era que as pessoas iam dando valor para as coisas, e essa valoração dentro de um espaço onde a gente não pense que o conhecimento deve ser construído. Então, assim, gente, é Paulo Freire, é Vygotsky, entendeu? É Piaget, é essa turma toda que pensou uma escola libertadora. Por quê? Percebam, eu posso ter toda a tecnologia do mundo. Não adianta eu dizer que B mais A é Bá. E B mais A mais B mais A é Babá. Eu tenho que dizer que, olha, Babá é a figura proletária que trabalha na casa do patrão para que ele possa cuidar dos seus filhos e que ela ganha pouco por isso, etc, etc e tal. Então, isso, se eu fizer de maneira virtual ou se eu fizer em sala de aula e funcionar das duas formas, ok. Mas substitui a sala de aula, o professor, a sua turma reduzida, quanto mais reduzida, melhor, né? Para a gente poder, ainda mais nas séries dos alunos mais novos, né? Mas quanto mais a gente tiver formação, salário, gente, as pessoas não esquecem isso. Eu vejo os políticos, os professores têm que se formar e tal. Querido, paga bem o professor, que ele não precisa fazer jornada tripla, jornada dupla. Né? Eu me lembro que o ano passado eu trabalhava em 5 cidades, gente, vocês terem uma noção. 5 cidades por semana. Já trabalhei com Prefeitura de São Paulo, Prefeitura de São Caetano, à noite na EJA. Então, assim, você precisa trabalhar loucamente para ter um salário minimamente para as suas coisas. Formação, salário, condições de trabalho, que significa ter formação para esse suporte tecnológico, mas uma sala de aula agradável, né? Salubre, no mínimo, entendeu? E aí eu acho que a gente vai conseguir, nesse Brasil utópico, poder utilizar o virtual como um suporte, jamais a educação remota. E só uma última consideração em relação a isso. A gente estava esperando chegar nesse ponto, né? A pandemia trouxe isso à tona muito rápido. O grande problema é que nós não estávamos preparados politicamente, inclusive, para discutir isso. Quando eu falo politicamente, eu não estou aqui trazendo ideologias, partidos, eu estou falando de política no sentido grego, né? A ação na polis a cidade em grego. Então, como é que nós vamos pensar nossa ação e nossa cidadania em relação a um tipo de ensino que desconsidera o humano, o tato, o olhar, a respiração, o silêncio, tudo bem? Então, a interlocução. Como é que eu vou saber como é que eu vou avaliar um aluno se ele desligou o celular para ir tomar café? Então, enfim, a gente tem que marcar essa posição, tá? No Brasil utópico, continuamos tendo formação virtual para um ensino remoto como suporte, mas que nunca substitua o nosso papel em sala de aula. Bom, eu sei que foi essa a última pergunta, enfim, quero agradecer vocês aí, foi um prazer estar aqui com todo mundo, aprendi bastante também, valeu. Imagina, pra gente foi um prazer. Eu ainda vou te chamar para você falar um pouquinho do seu canal, deixa só o professor, o Rodrigo, contar um pouquinho aqui pra gente a visão dele. Fica aí. Não, tudo bem. Você colocou para reflexão
Talvez a gente poderia até estender mais essa conversa e eu achei que ficou bem interessante. Num Brasil utópico, né, por isso dessa utopia, né, Morris estava bem louco quando escreveu esse livro, isso em 1517, 18, alguma coisa assim, e tão real, né, porque ele puxou é tão antigo e tão real. O problema do Brasil não é o acesso à internet. Eu vou partir da sua fala, Vivi. Vamos imaginar um Brasil utópico, portanto, que não vai existir, onde todos têm acesso à internet. O grande problema do Brasil não é o acesso à internet. Dar o acesso à internet é até tranquilo. O grande problema do Brasil é a desigualdade social. Então você vai ter todo mundo com a internet, mas quem pode pagar vai ter as melhores plataformas. Pronto. A regra é essa. O jogo é esse. Então, de nada adianta. E a gente vem discutindo com essa relação, é tão interessante, porque não, a gente tem que dar aparelho e tecnologia, aparelho e tecnologia, aparelho e tecnologia. E aí a gente vai dar aparelho e tecnologia, o governo do estado está patrocinando os dados para que as aulas aconteçam, mas ainda as desigualdades continuam. Então, esse é o grande problema. Num país utópico, onde todos têm a internet, a desigualdade vai continuar. Alguns, infelizmente, vão ter as melhores plataformas e o refúgio, porque é assim, fica para quem nunca teve acesso. Ali, dá qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa, eles estão acostumados com coisa ruim, pode dar coisa ruim mesmo. Aqui não, porque eles aqui estão... Eu não quero usar aqui nome de profissões, porque senão pode soar mal a interpretação, né? E na internet tudo ela é vista de maneira dúbia. Mas as profissões de grande concorrência vão continuar estando com as pessoas no mundo utópico quanto à internet que tiveram a melhor plataforma. É a melhor plataforma. Então, o primeiro passo é minimize as desigualdades. Então, a educação ela é universal. O problema é que a melhor educação não é universal. A educação é universal, mas a melhor educação ela é cara. Muito cara. Então, se eu der a internet para todos, a plataforma mais cara não vai dar a todos. É claro que a tendência de consolidação de plataformas educacionais está surgindo assim aos montes. Isso está tudo bem, porque o mundo muda. Eu não quero ser saudosista e falar, na minha época era melhor porque não tinha plataforma. Não, na minha época era ruim também. Era péssimo. Acho que era até pior, porque tinha que ir na biblioteca e copiar tudo, porque a tia não deixava nem tirar a cópia. Da Barça. Era péssimo. Não, e tem galera que fala, nossa, porque isso na minha época... Não, isso era horrível. Eu odiava. Hoje não, eu tô aqui, eu abro o computador, eu tenho a Barça. Eu tenho até uma Barça aqui, deixa eu ver se Aí, ó. Ó. E não é saudosista, não. Tá guardando a Barça aí atrás, não é saudosista. Não, mas é porque é carinho mesmo. Mas é isso. É isso. A gente também tem que analisar. Aí eu tive o acesso. Mas o grande problema são as desigualdades. Então, no mundo utópico, eu acho que talvez a utopia pior é minimizar essas injustiças sociais, que estão tão à tona, tão claras agora com essa pandemia, né? Tão claras. E a gente falando aulas remotas, educação remota, e uma live atrás da outra no Instagram, uma live atrás da outra no Facebook, uma live atrás da outra no YouTube, tudo falando de ferramentas digitais. Cara, os dados estão aí. O Lucas, ele levantou, muito obrigado, Lucas, ter levantado. Ninguém tem acesso às tecnologias. Então essas lives estão conversando com quem? Com ninguém. Mais uma vez, a educação é feita para quem pode comprar. Não vou falar o nome da grande feira, porque isso vai gerar problema. Mas vocês bem sabem, no começo do ano tem o Mercadão da Educação, naquela feira que começa com a letra B. É o educação. Porque ninguém fala de educação pública lá, só fala de educação privada. É isso. Muito bom. Excelente, pessoal. Adorei muito, agradeço muito a presença de vocês, todas as contribuições. E aí, agora sim, a gente está se despedindo. Lucas, eu queria pedir, assim, uma dica para os professores nesse momento. O que você diria para eles? E, claro, fala qual que é seu canal para a gente convidar as pessoas para irem lá te conhecer. Tenha calma, né? Tenha calma. Você é especial. Eu gostei muito do que o Rodrigo falou. Então, assim, eu faço
minhas as palavras dele nesse sentido. Olha, você é um profissional muito especial que precisa ser valorizado. Você precisa, então, se conectar aos seus pares, se conectar às instituições que te defendem, né? Procurar, claro, se defender em relação ao seu próprio emprego, pensando que você, além de professor, é também um trabalhador. Eu acho que essa é uma coisa que às vezes as pessoas em geral esquecem, né? Você trabalha ou só dá aula? Quem já ouviu isso, né? Então, então lembrar que você tem essa função e esse cargo, né, esse trabalho e esse lugar da docência, lembrar que nós somos, né, que nas tradições antigas os professores, os imperadores eram sempre as figuras mais respeitadas na sociedade, portanto você em essência é uma figura de muito respeito, que por mais que a sociedade não faça isso, você merece todo o seu respeito e enfim, seja acolhido por nossa conversa aqui, por esse espaço tão bacana, mas também pelos seus pares, converse bastante com as pessoas, enfim, tenha calma em relação a tudo que está acontecendo, procure também entender todas as ferramentas, mas sempre lembrando de quem você é, do profissional que você é, que tenho certeza que nós vamos sair dessa e assim, eu ainda acredito na possibilidade de tornar a utopia algo material, né? De buscar um dia que a gente, de fato, tenha um reconhecimento melhor. Em relação ao canal, bom, enfim, convido, claro, todo mundo aquele papo típico dos youtubers, né? Entra no canal, dá o joinha, se inscreva e conheçam literatura fora da escola, né? A gente criou essa plataforma também para ajudar as pessoas que não têm a possibilidade de pagar os cursos online. A gente tem, então, vídeos das mais diversas formas ali, então tem a videoaula tradicional, tem bate-papo, tem esse diálogo, tem podcast também, que são notícias sobre vestibular, tem os vídeos que eu gravei, que eu acho que são a essência do canal, nos lugares para onde eu viajei, e do canal também surgiu um projeto da gente fazer viagens literárias, né? Então, muito pensando no que o Mário, que o Oswald fizeram naquela famosa viagem dos modernistas entre 1924 e 1928, em que eles foram para cidades históricas, o Mário foi para a Amazônia, e eles queriam fazer o quê? Eles queriam ressignificar uma ideia de Brasil que era pautado, do ponto de vista literário, por um projeto de literatura do José de Alencar. Então eles foram dizer, não, olha, tinha coisa em Minas, tinha lá os Árcades, Tomás Antônio, Cláudio Manuel da Costa, enfim. E a gente pegou essa ideia e falou, olha, vamos tirar a literatura da sala de aula e vamos lá ver onde que aconteceu. Então tem um vídeo que eu vou na casa do Tomás Antônio Gonzaga, onde a gente vê a fonte da Marília de Dirceu, a gente vai falar a gente vai sentir qual foi a sensação que o Drummond teve em frente à Igreja de São Francisco, lá em Ouro Preto, para escrever o poema Igreja de São Francisco, né? Eu fui para a casa do Alfonso de Guimarães, na cidade de Mariana, para pensar o simbolismo. Tem um vídeo lá na Torre de Belém, falando dos Lusíadas em Portugal, na famosa Universidade de Coimbra também gravei por lá. Enfim, vai sair um vídeo que eu gravei em Angola também. Então, assim, dizer que a literatura, o conhecimento, ele transborda as paredes da sala de aula, ele está nas pessoas, ele está nesse contato, é um pouco a ideia do canal, que ele vai assumindo esses vários formatos e de videoaulas, mas também que reflete um pouco sobre o que a gente acredita que é a literatura, né? A literatura como um conhecimento libertador, a literatura como o princípio do sujeito lembrar que é ser humano. Tem um verso do meu primeiro livro que eu digo, né? A arte, a literatura é o raro encontro do homem com a sua humanidade. Portanto, a gente tenta lembrar que somos humanos e, enfim, fazer as pessoas mais sabidas e mais felizes. Ai, fantástico, adorei. Obrigada, Lucas. E você, Rodrigo, dá uma dica aí para esses nossos professores e conta um pouquinho sobre o seu trabalho, como as pessoas podem te encontrar, dar os likes, os joinhas, como dizem meus filhos. Claro. Professores, entendam todos, mas não precisam de entender tudo, tá bom? Entendam todos, mas não precisam de entender tudo. Isso é normal. Então, todos nós estamos com dificuldades. E você não é obrigado a entender tudo. Eu acho que a principal dica, de fato, é acalmar. Eu sei que vai virar aquela coisa, eu quero ver acalmar, com um monte de aluno, com a escola cobrando, com isso me acontecendo, e eu sei, para você é muito...
tá difícil para todo mundo, é desesperador. O meu moleque, ele fica aqui, ó, piroteando, assim, ó, vai pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. A minha companheira vai pra um lado, vai pro outro, anda pra um lado, anda pra cá. Tá ruim para todo mundo. Mas contar até 10 sempre fez bem, não é? Canja de galinha, contar até 10 não faz mal a ninguém. Então que se mantenha, respirem. Isso vai passar. Os problemas, não. Não sejamos hipócritas. Os problemas, não. Mas a gente acaba ressignificando. Novo normal, igual as pessoas estão falando, na verdade o mundo nunca foi normal. O mundo é comum, né? O mundo nunca foi normal. A galera fala, vamos viver um novo normal. O mundo nunca foi normal. O que é normal para você, né? Então, as desigualdades são normais? Não são normais. São comuns. Mas nunca foi normal isso. Então a gente não vai viver isso. Na verdade, a gente vai continuar aquilo que nunca foi normal. Então, professores, acalmem. E quanto ao meu canal, ele é um canal... Eu sempre brinco que se tem uma coisa que é bagunçada, este é o meu canal. E eu vou falar, porque ele tem vídeo de tudo. Então, ao mesmo tempo que você está assistindo um vídeo do 4º ano, de repente no meu canal ele vai te recomendar um vídeo de ditadura para América Latina para FUVEST. Aí você continua assistindo, vem um preparatório para concurso da PM do estado do Paraná. Aí você continua assistindo, ele volta para os vídeos da África, que foram os primeiros que eu coloquei. Mas o canal é o Professor Baglini, História e Geografia. Inclusive, eu estou publicando esta semana, todo dia, 5 horas da tarde, um curso de Brasil Colônia. E eu brinco que é um curso de Brasil Colônia no pancadão, aquilo que os livros não colocam. Então, são aulas de 40 minutos, bem pesadas. E com essa mesma postura que eu estou falando com vocês, tá? Então, não tem não tem nada, Eu acho que talvez o único diferente é salve, salve, galera, tudo bem? Vamos começar mais uma aula e vambora. Acho que talvez por isso que eu sempre brinco que os estudantes que estão no meu canal gostam mesmo do assunto, porque é chato. Mas lá está, e eu acho que a internet, o YouTube, dá várias possibilidades de escolha, não é? Pelo menos tem isso. Você não gostou do professor Baglini, você vai para o professor Lucas. Não gostou do professor Lucas, você vai para outro. Não é? Eu acho tão legal. E a gente recebe comentários, não gostei dessa aula. Aí eu respondo, tudo bem, tem outras. Isso aí tudo bem, sabe? E aí eles ficam, não, desculpa, professor, eu não queria te ofender. Não, eu falei, tudo bem, tem outras. E aproveitando o ensejo de YouTube, normalmente eu recebo alguns comentários do tipo, nossa, você deu uma aula melhor que o meu professor e que minha professora. E de bate pronto eu respondo, não. Eu não dei uma aula melhor que seu professor e sua professora. Sua professora estava numa sala com 35 alunos, provavelmente às 2 horas da tarde, num calor danado, e você agora viu a minha aula depois de um banho, depois de estar alimentado no silêncio da sua casa. Então a dinâmica é outra. E aí é legal que eles respondem, nossa, é mesmo. E muitos colocam, queria que você fosse meu professor. Não, porque se eu for seu professor, você também não ia gostar de mim. Eu tenho uma experiência interessante. É normal. Eu tenho uma experiência interessante que foi assim. O ano passado, entrou uma aluna nova no colégio, onde eu trabalhava, e eu tô dando aula, tal. Passado 2 semanas, ela me chamou assim, você é o mesmo professor Baglini do YouTube? Eu falei, sou. É que você não fala do seu canal na escola. Não falo porque o Lucas já exclamou, por alguns motivos, né? Nossa, mas no YouTube você é mais legal. Poxa! Aí eu falei, seja bem-vindo, aqui eu sou real, no YouTube é um vídeo. Então, no YouTube tem edição, aqui eu dou bronca. Com certeza. É mais fácil fazer quando você pode fazer e refazer e repensar, né? Do que ter ali os alunos participando, intervindo. Com certeza. E o YouTube, ele assiste, né? Ele assiste porque ele quer. Também tem isso, né? Exatamente. Muito legal. Muito obrigada, viu, Rodrigo? Bom, queria agradecer muito vocês, queria agradecer todo mundo que participou aqui com a gente. A gente vai colocar lá no nosso Instagram os melhores momentos, algumas frases para vocês acompanharem. Também depois vamos disponibilizar o vídeo no YouTube. Então, mais uma vez, obrigada para todo mundo e boa noite.